Estava no meu devocional diário quando o Espírito Santo falou ao meu coração. Vivemos em uma crise geracional e ela não começou agora. Esse problema vem desde o Antigo Testamento. Em outro momento, senti o Senhor me perguntar: Ana, quando você e a sua mãe começaram esse canal juntas, qual foi o propósito que eu coloquei no coração de vocês? Eu respondi para o Senhor sem hesitar: unir duas gerações, mãe e filha, trabalhando juntas. Então coloque isso em prática, disse ele. Retrucando, eu questionei: mas, Senhor, eu nem sou mãe, como eu posso falar sobre esse tema? E com a paciência que só ele tem, veio a mesma pergunta: qual foi o propósito inicial desse canal? Engoli seco e repeti: unir duas gerações, mãe e filha, trabalhando juntas. Então ainda tem dúvidas? Não, Senhor, já entendi tudo. E foi assim que o Espírito Santo nos conduziu a esta nova série de vídeos. Eu sou a Ana. E eu sou a Penha. E juntas vamos caminhar por essa jornada de mãe e filha, lado a lado. Essa filha não é sua. No dia em que levei a minha filha recém-nascida para receber uma oração, fui surpreendida por essa frase. A mulher olhou para mim e disse: ela só está sob os seus cuidados. Você vai alimentá-la, dar banho, cuidar, mas essa menina é filha de Deus. Não se esqueça disso. Mesmo já conhecendo a Jesus, aquelas palavras me pegaram de surpresa. Como assim? Ela não é minha filha? Saí dali um pouco confusa, sem entender completamente o que aquilo significava. Mas os anos foram passando e então comecei a perceber. Ainda bem pequena, todos os domingos de manhã, lá estava ela insistindo para irmos à escola dominical, enquanto eu, cansada do trabalho, só queria dormir mais um pouco. Quando começamos a ler a Bíblia juntos, eu perguntava o que ela tinha entendido e as respostas vinham com tanta clareza e profundidade que pareciam grandes demais para uma criança. Foi então que aquelas palavras voltaram na minha mente. Essa filha não é sua. Assim, entendi que criar um filho é muito mais do que educar e proteger. É preparar alguém que pertence a Deus. Desde então, passei a enxergar a maternidade como um chamado, não apenas uma responsabilidade, porque no fim somos apenas cuidadores dos filhos que Deus nos confia. Você lembra da história de Ana, a mulher estéril que fez um voto ao Senhor? E consegue se recordar do contexto histórico em que ela orou fervorosamente para que a sua aflição fosse aliviada? Nesse mesmo período, havia uma grande imoralidade e afastamento de Deus, como vemos nos primeiros capítulos de 1 Samuel, onde o próprio sacerdote Eli e os seus filhos eles estavam vivendo em pecado, longe da verdadeira adoração ao Senhor. Não sabemos quem foram os pais de Ana ou como foi o ambiente familiar em que ela cresceu. O que realmente importa na sua história é que ela foi uma mulher de fé, oração, devoção ao Senhor. E é isso que torna notável a sua narrativa bíblica. Eu, pessoalmente, não tive a presença dos avós maternos na minha criação, porque eu não os conheci. Mas, pelo pouco que a minha mãe contou, parece que eles não eram pessoas instruídas e nem conheciam muito bem a Deus. No entanto,
isso não foi um obstáculo para minha mãe criar os seus filhos com a responsabilidade de saber que não éramos apenas os seus filhos, mas filhos de Deus. E por que eu trago isso à tona? Porque na história de Ana, não sabemos como foi a sua criação ou quem foram seus pais. E no caso da minha mãe, mesmo sem uma educação cristã, ela foi chamada por Deus para criar filhos para Ele. O ponto central aqui é sobre a criação. É sobre a origem de uma geração que, sem crises em sua identidade, começou como a minha mãe e precisa ser continuada pelas minhas gerações futuras. É isso que me une à minha mãe e é o que me faz admirar a maneira como ela me criou. Longe de ser uma criação perfeita, mas uma criação que buscou ouvir a voz de Deus. Quando Deus revelou a ela que eu não era apenas a sua filha, mas filha de Deus, essa revelação gerou nela uma responsabilidade. E mesmo com falhas e acertos, ela seguiu esse chamado. Samuel, por exemplo, foi um grande profeta, mas os seus filhos seguiram o mesmo caminho errado dos filhos de Eli. E essa é a crise geracional da qual estamos falando, uma crise que começou no Antigo Testamento e que continua a afetar muitas famílias até hoje. Mas o alerta de hoje é para você, seja pai, seja mãe ou alguém que tem uma influência na vida de jovens, pensar em como quebrar esse ciclo que parece não ter fim. A palavra de Deus nos chama para sermos pais e filhos que criam seus filhos sobre a orientação do Espírito Santo. É um chamado para aqueles que, como adultos responsáveis, decidem ouvir a voz de Deus e se deixar conduzir pelo seu Espírito. Não é para lamentar o tipo de educação que você teve, mas sim para buscar como será a educação dos seus filhos. Eu continuo lutando para aprender como conseguir essa jornada que a minha mãe iniciou. E você, como está se preparando para a sua geração? Lembre-se, alguém teve que começar e é por isso que deu certo. Ana decidiu começar e ela criou um profeta. Minha mãe ouviu a voz de Deus e entendeu que eu era filha dele. Agora, cabe à nossa geração decidir qual será o legado que deixaremos para os nossos filhos. Nos próximos vídeos dessa série, abordaremos muitos outros temas importantes. Por isso, eu te convido a continuar conosco. Até logo! Tchau!